Cadê? Opa. Oi, tá indo. É a tecnologia, né? Ah, tá, eu atualizei. Foi. As amadoras, nós estamos online. É isso, Estamos online. Olá, pessoal! Obrigada por terem vindo. Já temos alguns amigos ali, uns rostinhos conhecidos na live. Pois é. O David do Estúdio Cumba, a Diana, a minha irmã, Manuel. Cadê meus parentes? Tamara também tá aqui. A Ita, maravilhosa. Tamares. Boa noite, gente. Muito feliz de vocês estarem aqui, inclusive. E uma honra, né? Queria primeiro agradecer as meninas, porque uma enorme honra fazer essa live com duas incríveis designers de embalagens, que têm, inclusive, me formado uma designer melhor, né? A gente conversando juntas esses tempos todos aí. E com certeza aprendendo todos os dias, né? A gente começou a conversar, né? Porque a gente viu que a gente tinha dúvidas, né? Óbvio que a gente sempre tem dúvidas ainda, mesmo que a gente já tenha muita experiência no mercado, mas aí a gente começou a fazer um grupinho nosso, né? De reuniões, assim, quase que semanais, né, meninas? E daí a gente falou, por que a gente não faz uma live que mais gente possa participar, que mais gente possa ver o que a gente está conversando? Porque a gente troca tanta experiência entre a gente, né? A Bá faz de um jeito, a Lari faz de outro, eu faço de outro. E os três jeitos estão certos, né? Mas a gente troca experiências para ver o que fica melhor. Exatamente. Então, tem que pegar o papel e a caneta, porque hoje a gente vai trazer alguns insights legais para vocês. Porque nosso intuito é responder algumas dúvidas que forem surgindo ao longo da live, mas a gente já trouxe algumas aqui para compartilhar com vocês, que a gente recebe, né, meninas, muitas mensagens no Instagram, em inbox, por DM, por e-mail, ou seja, né, no WhatsApp, e são as mesmas perguntas sempre, então a gente trouxe elas para começar a live, daí se tiverem outras ao longo dessa live, a gente vai respondendo também. Sim. Tem mais gente entrando aqui, ó. Marden perguntou se a live vai ficar gravada. Se a Bá fizer tudo certo, se a Bá fizer tudo certinho no final, vai ficar gravado, porque é ela que domina o stream. Gente, é a primeira live no YouTube, entendeu? Então, assim, perdoem, porque pode ser que não dê tão bom assim, mas a gente tá aqui torcendo muito, com os dedos cruzados para ficar gravado assim. Então, se eu conseguir tudo certinho, vai ficar aqui no meu canal mesmo, então... E aí eu divulgo lá no Instagram também, as meninas, enfim, a gente avisa todo mundo, né? Olha o comentário da Itamara. Vocês são bonitas, né? Ai, maquiadas, minha filha, qualquer um fica bonito. Imagina, olha só quem tá falando. Olha só, minha esposa está na live. Oi, esposa, tudo bom? Ai, gente, uma coisa, inclusive, que eu acho muito fofa é quando tem família na live, sabe? Com certeza. Você tá fazendo a live, compartilhando teu conhecimento, passando algumas coisas, e quando você vê, tem gente ali que super te admira e tá no dia a dia ali com você. É bem uma fofura. Meninas, vamos ao que interessa, então. A primeira dúvida que a gente separou aqui foi sobre, adivinha, briefing. Porque muita gente tem dúvidas sobre o pré-briefing, que é diferente do briefing, e é diferente do briefing de identidade visual que normalmente as pessoas já estão acostumadas a fazer. Quem quer começar a falar sobre briefing? Eu posso começar. Bom, eu acho assim que, por exemplo, eu particularmente gosto com embalagem especificamente, óbvio que depende, tem cliente que está trazendo uma empresa nova para o mercado, então não tem uma identidade visual ainda, então você vai ter que começar pela identidade visual da marca, o que já vai te trazer uma bagagem gigantesca para as embalagens, porque você vai desenvolver todo aquele projeto que, de certa forma, a gente já está familiarizado, visto que a maior parte das pessoas que estão aqui são designers de marcas. E aí você vai participar desse processo com o cliente, então você já vai ter uma bagagem. Se é um cliente que você vai pegar esse pacote completo, maravilha. Agora, se é um cliente que você vai pegar apenas a embalagem para desenvolver, eu particularmente gosto de fazer muito presencial ou via reunião, videochamada, né?
Eu até estava brincando recentemente com uns outros amigos de que para a identidade visual eu tenho um formulário com algumas perguntas que são regras, assim. Eu também. Precisa estar em todos os meus briefings, eles começam por aquele formulário. Para embalagem eu não consegui até hoje ter um formulário único que supra a necessidade desse inicial, sabe? Porque varia muito do que vai ser, para quem vai ser, qual que é o objetivo do cliente, de você eventualmente experimentar o produto, seja ele o que for, seja ele um cosmético, seja ele um alimento, para você fazer esse processo de imersão que a gente normalmente faz com marcas, com o produto ali que existe, que você consegue ter essa experiência sensorial com ele. É muito importante, inclusive, que você comece por isso, sabe? Eu gosto, inclusive, de fazer isso. É sempre bom, porque eu trabalho muito com alimentos, então estou sempre comendo chocolate. É a parte boa, né? Exatamente. Mas ali, nesse momento, você consegue entender um ponto que eu acho extremamente crucial, que é o que o cliente quer vender, aquele ideal de produto que o cliente quer vender é realmente o que está sendo produzido? Porque a gente aprende ali desde a faculdade de que a publicidade, quanto mais verdadeira ela for, e aí falando em todos os quesitos da publicidade, você vai ser impactado, por exemplo, uma embalagem bonita, você vai consumir o produto. Se aquele produto não for o que você esperava, você nunca mais vai voltar. Entendeu? Com certeza, propaganda enganosa, né? Exatamente. Então, esse ponto do quão fiel o produto é com o que está na cabeça do cliente, eu acho muito importante entender lá desde o princípio. E aí vem público-alvo, concorrentes, enfim, né? Todos aqueles pormenores que, de certa forma, a gente já está habituado também, né? Sim, até porque, e também antes de falar do briefing mesmo, da criação, tem o pré-briefing, que é da precificação, né, Bá? E, Lari, porque quando a gente faz a precificação, eu, pelo menos, mando um pré-briefing, porque aí eu preciso entender um pouquinho, nem que seja, assim, 1% do que o cliente vai fazer, qual o propósito dele. Eu pergunto de coisas rápidas, do tipo, que tipo de embalagem qual o tamanho da empresa. Mas, Pri, como é que você faz esse pré-briefing? Eu faço reunião. Reunião ou pelo WhatsApp? Normalmente eu faço pelo WhatsApp, né? Que é mais rápido. Pelo WhatsApp, eu daí eu acho mais humanizado, né? A gente tá ali com o cliente e se interessar mais pelo projeto dele do que mandar um formulário. Uma coisa seca, né? Porque para a embalagem é mais complexo, né? Eu faço pelo WhatsApp, mas quando eu vejo que o cliente não está me dando as informações, eu tento marcar um call rapidinho. Porque quando ele não me dá as informações e pede só uma estimativa, porque acontece muito isso, o cliente está com pressa, ou ele mandou orçamento para várias pessoas, então ele não quer responder o formulário, e nem por isso ele vai deixar de ser um bom cliente, você tem que meio que filtrar aos poucos. E aí, o que eu faço? Eu mando mensagem para o WhatsApp e faço essa pergunta. Se ele falar que é uma estimativa só que ele quer, eu passo estimativa. É de R$1.000 a R$10.000. É essa estimativa que eu faço, porque não tem futuro. E aí ele tem que responder. Esse não é aquela velha história, né? Eu não sei jeito de contar a história, mas é aquele conto que sempre falam de precificação, né? Que o Joãozinho liga lá, o Joãozinho da padaria, e aí fala, eu quero uma embalagem. E aí você passa o preço padrão, e aí fica na linha de espera do telefonema do Joãozinho da padaria, e aí chega a secretária eletrônica e começa. O Joãozinho tem mais de 5.000 franquias espalhadas pelo mundo, aí você cobrou lá R$1.000 pela embalagem. Qual é a diferença de cobrar R$1.000, né? Não é porque ele tem mais dinheiro, é porque a tua responsabilidade vai ser maior. Sim, então, se é uma distribuição nacional, você vai ter responsabilidades muito maiores do que se fosse uma distribuição regional ali no teu bairro. Então, isso influencia na precificação, porque vai influenciar na responsabilidade que você vai ter, né? Tanto de revisão, de impressão. Um problema que der em 5.000 unidades é diferente de 1 milhão de unidades, né? Então, você tem que usar isso. E outra coisa legal também, que a gente tem que se atentar, vamos supor que é uma embalagem de alimentos, né? Que tem vários sabores, mas que vai ter um projeto conceito, e desse projeto conceito vai ser desdobrado outros projetos, né?
Então, a gente tem que ver se a gente vai seguir a mesma linha gráfica, vai mudar só as cores, vai mudar só o sabor ali, que vai mudar só apenas a imagem, que a gente vai ter que tratar cada imagem, né? Ou se vai ter ilustração também, isso também tem que ver. Para a gente contratar esse ilustrador também, porque nós somos designers de embalagem, não ilustradoras, né? Então, tem vários pontinhos, assim, que demanda muita atenção na hora de mandar a especificação e colocar no contrato também. Sim, inclusive até para você saber o tamanho desse projeto, né? Porque a gente trabalha com agenda fechada, então a gente precisa, inclusive, ter uma noção do quão grande esse projeto vai ser, não só para trazer todas essas alternativas de, vai ser ilustração, vai ser foto, a gente vai produzir essas fotos ou não, vamos pegar de banco de imagem, de toda essa produção e como que vai ser essa linha e aplicação desses produtos, mas também de quanto tempo você vai precisar, porque aí entra aquela história de que tempo é dinheiro e que a gente não vai passar, sei lá, 40, 50 dias úteis num projeto que é grande e cobrar barato, porque já não é viável até pelo próprio tempo que você vai se dedicar ao projeto como um todo. Mesmo que seja uma alteração pequena, só um código de barra, você vai ter que abrir o arquivo, trocar o código, fechar 20 embalagens. Então, isso gera tempo e tem que ter um custo, nem que seja por unidade, né? Agora, o pós-briefing, né? O briefing depois de aprovado. Fechamos um cliente por 1 milhão de euros. Olha, que legal. Daí a gente vai fazer agora a embalagem. Eu gostei desse seu cliente, viu, Pri? Eu tenho clientes ótimos. E daí ele vai fazer a embalagem. Enfim, o que a gente tem que analisar? Se ele tem uma equipe técnica responsável, né? Se ele tem um engenheiro de alimentos, se ele tem uma gráfica parceira, da gente ver se esse alimento é perecível, ele tem um shelf life, que a gente chama, que é o tempo útil dele na gôndola, né? É o tempo de preparo, é o tempo de transporte e é o tempo de venda na gôndola. E se é um produto perecível, a gente precisa contatar a gráfica para colocar um material mais específico, né? Um VLPP metalizado, que ele vai proteger da luz, ele vai proteger de micro-organismos, do calor. Então, a gente tem que ver, não que a gente tenha a responsabilidade da impressão, mas é muito legal a gente ter conhecimento para ajudar o cliente, porque muitos são empreendedores que estão começando agora, né? São poucas que chegam até mim, pelo menos, são poucas e grandes indústrias que têm setores todos separadinhos, né? Então, a gente tem que ter esse conhecimento para perguntar se é perecível ou não, quais são as diferenças dele para um concorrente, quais são os concorrentes, se precisa de instrução de uso. Pri, inclusive, vou até citar aqui o nosso exemplo ali de profissional, o Marcelo Kimura. Ele fala muito de que, ele mencionou até recentemente nos stories, de que focando em identidade visual, muitas vezes o designer, ele é o último profissional que o empreendedor vai pensar para contratar. Ele vai atrás, sei lá, ele está abrindo uma cafeteria, ele vai atrás do designer de interiores, do arquiteto, de não sei quem, para depois pensar na marca. Quando uma pessoa está lançando um produto, ainda mais aquele empreendedor individual, um produto que ele está fazendo na casa dele, por exemplo, ou que ele está pegando aquele investimento para abrir a própria empresa, quando fala-se de produto, ele já sabe, a princípio, que a embalagem é o que vai vender a marca dele. Então, muitos empreendedores iniciantes chegam até nós em primeiro, a primeira pessoa que ele vai procurar vai ser o designer de embalagens. E aí, ele não sabe que tem regra da Anvisa, que ele vai precisar colocar uma engenharia de alimentos no produto dele. Um código de barras, nutricionista. E a gente, com esse conhecimento, passa ainda mais confiabilidade para esse cliente fechar com a gente de que, olha, por exemplo, no caso, eu ofereço para os meus clientes acompanhamento de gráfica. Então, eu me responsabilizo por todos esses processos. E aí, por mais que isso seja um serviço extra que eu ofereço, passa a confiança para o cliente, porque eu entendo de acabamento, eu vou indicar fornecedor, e ao mesmo tempo, se der erro no projeto, quem vai ter o prejuízo vai ser eu, não vai ser o meu cliente, entendeu? Então, assim, são pequenos detalhes de um contexto geral de design de rótulos, de embalagens,
que quanto mais você sabe, mesmo não sendo um ponto 100% primordial ou sua responsabilidade naquele projeto, ainda assim você passa muito mais confiança e autoridade no assunto, né? Você se torna uma autoridade no assunto para o seu cliente, o que agrega valor ao seu serviço, o que vai fazer com que ele tenha confiança de indicar o seu projeto, e aí a gente entra em toda essa questão de atendimento e de pós-venda do designer para o cliente, né? Então é sempre muito benéfico saber todos esses pormenores. Ah, meninas, inclusive eu lembrei de mais uma pergunta que eu coloco sempre no formulário, que é qual é o nível de distribuição? Se vai ser nacional ou regional, e eu até já tinha pontuado, mas só para lembrar, porque, assim, existem diferenças culturais no Brasil, né? O Brasil é muito grande. Então, se a gente for fazer aquele velho exemplo de salsicha ou vina, bolacha ou biscoito, você tem que saber usar o vocabulário. É vina. Não é, não. Não é vina. A gente tem que saber usar o vocabulário de uma forma ampla, se ela for nacional, para a gente não correr riscos de não ser entendido adequadamente, né? Sim. E ao mesmo tempo que, se for regional, explorar mesmo o vocabulário da região para o consumidor se sentir exclusivo, pensado, né, para ele, né? Então, tem essas diferenças, mas isso já é na hora de criar mesmo. Sim. Vamos para a próxima... Qual que é? Pergunta? Sobre código de barra. A gente estava falando... Código de barras. Né, acho que a Barra recebeu uma dúvida esses dias, né? Se o cliente tem que trazer o código de barra ou se a gente que faz, como que a gente faz? Da onde vem, como surgiram os códigos de barra? Como comprar, como gerar, como aplicar na embalagem, tamanhos certos. Sim. Parece Olha, fácil. a Kézia falou, biscoito é doce, bolacha é salgada. Não, nada a ver, bolacha é doce. Eu concordo. É complicado, né? O Brasil é muito grande. É muito grande, mas tá tudo... É assim, gente, tá tudo certo e tá tudo bem. Mas já entrando na questão do código de barras, por exemplo, tem muitas possibilidades, gente. Existe regra de tamanho, na verdade, para tudo na embalagem existe regra de tamanho mínimo, tá? Você pode fazer uma embalagem gigantesca e colocar tudo em tamanhos enormes que ninguém nunca vai ligar. Se isso vai ser útil e promissor para a embalagem, aí são outros 500, mas tamanho máximo não existe. A gente tem tamanho mínimo de redução para o código de barras, algumas regras de que ele precisa estar legível para o leitor, então ele tem que estar com fundo contrastante, você não vai colocar o código numa foto, por exemplo, mas acho que vale mencionar que o código ele é responsabilidade de compra do cliente. Né, o designer ele não tem a ver com essa parte específica. Então, o número do código de barras, o cliente ele precisa fazer a aquisição, porque existe todo um sistema central de códigos de barra do Brasil, e ele comprando esse código vai ser cadastrado com o nome do produto dele, e aí assim todos os supermercados, por exemplo, vão ter como cadastrar no sistema de produto bonitinho. Entendeu? É um número exclusivo, né, para cada produto, e é o cliente que tem que ter esse controle, porque ele vai ter o controle fiscal também depois de quantas embalagens foram vendidas. E a Bá a gente estava conversando ontem, a Bá falou que existe diferenças, né, Bá? Normalmente a gente recebe o código, eu normalmente recebo o código via Excel. Eu coloquei ali no comentário ali, o gerador. Eu uso esse gerador online. Antigamente eu usava o Corel, mas daí eu com o Mac fica mais complicado, daí eu usava o computador do marido, daí ele não queria saber... O Corel era código de barra? O Corel gera código de barra. E aí eu ia tentar gerar, o marido não queria sair do computador, eu falei, quer saber, eu vou tentar achar outra forma. E aí eu faço online agora, ele me disponibiliza por PNG, que é uma boa qualidade, já ótima para embalagem. E aí eu uso esse código de barra na embalagem. E aí a Bárbara falou que existem diferenças, né? Eu uso normalmente o IAN 13, que é para embalagens gerais, né? E a Bá comentou que existe um outro modelo também para distribuir, né, Bá? Tem o DUN 14. Nesse caso, eu tive o primeiro contato com esse outro código, ele tem um número a mais, né? 14 números. E ele é basicamente assim, empresas que vendem em grande escala,
a empresa, meu cliente, ele vende para um supermercado. Não é um consumidor final. O supermercado, ele vai comprar uma caixa de produtos e dentro dessa caixa vem 20 produtos. Esses 20 produtos que estão dentro... Seria uma caixa transporte? É tipo uma caixa transporte, mas que também pode ser display na gôndola. Então, nesse caso, é que eu não tenho nenhum aqui. Porque eu não tenho exemplo, né, a caixinha de varejo, né, que a grande indústria vende para o varejo, e o varejo distribui em menores quantidades, né? Esse display grande que tem um código de barras diferente. E aí o produto interno ele vai com esse código de barras, o EAN 13. Então, no projeto, por exemplo, esse projeto completo que eu desenvolvi para o cliente teve um EAN 13, que foi para o produto individual, para a embalagem individual, e teve o DUM 14, que foi para o display, que vem 20 produtos individuais, entendeu? Eu tenho até aqui, meninas, um exemplo, assim, do código de barra. Eu não vou mostrar a embalagem, que é de um concorrente, tá? Eu sou louca que eu compro as embalagens de concorrente, tá? Todas compramos. Né? Aquela velha história, a gente vai... Opa, tá mostrando até aqui o concorrente. Pois né? Né? Quem sabe faz ao vivo, eu não sei, vou fazer o quê? A gente vê um código de barra muito grande. Existe um tamanho mínimo, eu não sei dizer exatamente qual, eu faço normalmente o teste com o cliente. A gente pode diminuir a altura, né, dele, não pode diminuir muito de tamanho, mas a gente pode diminuir a altura, não precisa ficar grandão. Então, é comum a gente pegar embalagens, às vezes, que o código de barra é tão grande, pequenininho assim, delicado. Tá no outro lado, amiga. Que tá ao contrário aqui, gente. Tá. Normalmente, essas barrinhas aqui, elas vêm bem mais altas. Isso, a gente consegue reduzir, deixar elas mais baixinhas. Às vezes, elas são mais flexíveis. Eu já vi até um produto da Coca-Cola, que foi muito incrível, que eles fizeram nessa barrinha a ondinha, assim, da lata, da garrafa, sabe? Ondinha. Porque isso não interfere no leitor, né? Então... Não, deixa mais delicado, né? Deixa mais delicadinha a embalagem, porque senão fica uma coisa muito grotesca. Assim, a gente sabe que existem algumas normas que a gente tem que deixar um fundo branco e um código de barras na cor preta. Isso não pode mudar, mas a gente pode mudar um pouco a altura, deixar um pouco mais elegante, não achatar, né? Mas deixar recortar mesmo a altura. E aí a gente manda para o cliente. Eu, pelo menos, faço assim, eu mando para o cliente e falo, olha lá, cliente maravilhoso ever, faz o teste da tua maquininha para ver se está funcionando. Ele faz, daí eu fecho para impressão todas as embalagens. Porque imagina se eu fecho todas as embalagens, daí no final ele fala, Pri, tem que aumentar um pouquinho que o leitor não viu. Aí ferrou, né? Você vai ter retrabalho. Sim. E você vai ter prejuízo, né? Quanto mais retrabalho, mais prejuízo. E lembrando que, por exemplo, a embalagem está 100% pronta, lindíssima ali, na planta baixa, no gabarito, já pronto para ir para a gráfica, e o cliente... Aí é uma linha de produtos que tem 6 sabores. Aí o cliente fala, o código de barras deu ruim, você vai ter que aumentar 1 milímetro. Você vai ter que abrir as 6 embalagens e fechar para a gráfica de novo. Então, assim, é um retrabalho que é um negócio desse tamanhozinho que você vai ter que mexer, que vai virar um monstro que vai te ocupar um dia inteiro, por exemplo, sabe? Então, cada detalhe nesse... Lembrei de uma coisa aqui, é muito importante. Tem comentário ali com dúvidas sobre se ler código de barras em branco. Na verdade, eu acho que não é o ideal, mas ele deve ler, mas não é o ideal. Tinta branca lê. Essa daqui, tipo assim, ó, o fundo tá escuro e aí o código tá em branco. Isso daqui não tem problema. O que eu não podia, por exemplo, é se esse fundo aqui fosse um amarelinho, tipo um begezinho, e aí ele aqui branco. Aí não tem contraste o suficiente para ter problema. Aí tem que colocar aquela bordinha para não dar BO na hora. Tem uma outra pergunta. Bordinha. Quer ver? Vou até aqui. Eu lembrei... Se o DUM 14 para embalagem de embarque, é isso mesmo. Justamente para essa embalagem de transporte. Então, ou é uma caixa de transporte que vai com várias unidades dentro, ou essa caixa depois ela pode acabar virando um display na gôndola, mas é justamente para isso mesmo. Porque esse DUM 14 não é para o consumidor final, né? É para empresas. Então, entre empresas. E é por isso que ele é diferente. Quando é para o consumidor final, ele acaba sendo o IAN 13. Agora, a gente também tem que tomar cuidado com o tipo de acabamento para o código de barra não ser prejudicado.
Ah, Bah, tem um case legal que é de umas latinhas, né, Bah? Uma lata de energético. Esses dias eu estava, inclusive, no supermercado, peguei essa lata de energético e toda vez, nunca passa, gente. Porque Cuidado do caixa, né? Tem que ficar digitando as... eles colocaram no prateado do próprio material da lata. Então não é impresso, né? Eles deixaram com espaço em branco ali, então não foi impresso o código de barras. Só que o leitor não lê nunca. Toda vez a moça tem que ir lá e ficar digitando. Nossa. E assim, nós, como designers de embalagens, a gente tem que pensar, inclusive, nessas facilidades, né? A gente pensa sempre tanto na experiência do consumidor, por que não na funcionalidade também, né? Exato. Porque aí a gente, imagina, se o cara resolve 10 vezes no supermercado comprar o mesmo produto que dá erro, ele já vai ficar puto com o mercado, com a caixa, com o produto, enfim, vai gerar um estresse desnecessário. Enfim. E para fechamento de arquivo, eu sempre coloco o código de barras já gerado, mas não é regra, tá? Se você vai mandar para uma gráfica e a gráfica, ela pode também fazer esse gerador do código de barra para você. Aí só deixa mesmo um quadradinho, e aí com os números do código de barra ali, pode ser em Arial, para que a gráfica consiga copiar e colar o número sem erro. E aí eles geram e colocam no fechamento de arquivo. Você pode mandar, então, com ou sem. É a escolha de você, né? Eu acredito que seja muito melhor mandar com, porque esse código ele já vai estar saindo do teu arquivo verificado, tá? Até quando você manda esse arquivo para a gráfica, tem que passar primeiro o arquivo final para o cliente, ele aprovar, né, via e-mail, que essa arte está ok, né? Como ontem a gente estava conversando com a Bárbara sobre colocar datas, né? Nesses arquivos. E eu acredito que tem que ser, o ideal é sair a embalagem completa, com código de barras e tudo mais, porque a confiança em gráfica, assim, eu não tenho muita confiança em gráfica, para mexer no arquivo, né? Esse é o ponto de vista. Mas é a tua primeira vez, você não sabe ainda como faz, mas eu coloquei ele no comentário do gerador. O André colocar até de volta ali. Aí, eu não confio em gráfica. Exatamente. Eu também, eu prefiro mandar em curvas, tudo certinho, com as imagens até incorporadas, para não dar erro. Código de barra também já incorporado, se for PNG. PDF fechado. PDF fechado, com curvas, porque senão vai dar cagada, né? Ou a gráfica liga falando, eu preciso do arquivo em Corel, e aí você pergunta, por que você precisa do arquivo em Corel? Não precisa. A gente não consegue entender, né? Porque elas precisam do arquivo em Corel. Pode usar o PDF, confia que a gente sabe o que está fazendo. Não precisa do Corel. Porque senão eles ficam abrindo no Corel, daí perde às vezes a paleta, dependendo do fazer encromia. Eu vou até aproveitar que você falou de perder, de gráfica perder. Ó. Eu vou mostrar aqui um rótulo que eu produzi para um cliente recentemente. É um potinho de creme de avelã. E aí a gente fez esse rótulo. E aí, o que aconteceu? Essa daqui é a gráfica maravilhosa que imprimimos. Antes da gente fechar com essa gráfica aqui, a gente cotou numa outra que estava dando metade do preço. E aí eu olhei e falei, suspeito, né? Metade do preço. A gente já acha que vai dar ruim. E no fim, realmente deu muito ruim. O cara me mandou, a sorte que meu cliente não tinha pagado nada, não tinha fechado 100% assim de nada. Tá vendo esses avelãs que tem aqui? Eles têm uma sombrinha embaixo, né? E no final, essa sombrinha, ela tá em overlay, né? Ela tá no multiply ali, né? Tem um efeito. O cara, ele tirou o negócio do multiply, não sei como, porque é que eu mandei o PDF, então ele abriu o PDF no Illustrator e aí as coisas estavam lá separadinhas, né? Ele tirou e ficou tudo com um negócio branco aqui ao redor dos avelãs. E aí ele ainda teve a pachorra de me mandar por e-mail, falando, segue prova digital. Eu olhei e falei, amigo, o que aconteceu aqui? Isso é importante, a prova. Eu acho que o que acontece, normalmente quando a gente trabalha, né, com embalagem, a gente usa muito a parte de layers ali no Illustrator, né? A primeira layer sempre vai ser a faca, as legendas, a arte e especificações técnicas, né? Normalmente, quando chega na gráfica, eles devem colocar direto no Corel e aquilo deve virar uma mistura
Sim. Que nem eles conseguem entender. E acaba dando essa confusão mesmo. Então tem que tomar cuidado, assim, dá sempre um medinho quando envia para gráfica, enfim. Por isso que eu mando sempre em PDF, porque por mais que tenham camadas, eu faço páginas, né? Eu faço um arquivo só com a página 1, é o layout, página 2 é a faca, a página 3 é o acabamento, se tem verniz, se tem hot stamping, se tem qualquer coisa. E também já deixo certinho a janela, então eu deixo em camadas no PDF, porque aí daí não tem erro. Se ele precisar colocar isso para rodar, ele não vai precisar abrir o arquivo, né? Então, e agora sempre muito importante, prova digital, se possível, prova física, prova de cor. E esse material aqui que eu tenho desses rótulos são as provas que vieram para minha casa. Eu sou de São Paulo, para quem não sabe, essa gráfica que a gente fechou aqui é do Rio Grande do Sul, então eles tiveram que mandar por correio, e aí a gente recebeu, viu certinho, recebemos inclusive já com hot stamping, para ter certeza de que havia 100% bonitinho. Então, assim, nunca pule prova. Tem vezes que seja digital, né, Bá? Exato. Eu já passei por problema disso, de que o cliente está com muita pressa para lançar e ele, não, eu confio. Pula etapas. E assim, se dá ruim, nesse caso, por exemplo, se der ruim e o cliente autorizou, o prejuízo, infelizmente, é do cliente, né? Não tem o que a gente fazer, mas é sempre muito importante a gente passar por todas as provas possíveis para saber que o produto final que vai vir é realmente aquilo que a gente projetou, né? Aliás, e daí já responde a pergunta que a Ju fez lá no começo da live. Meninas, vocês pedem... Não, mas pode deixar, amiga. Tá lá no começo. Meninas, vocês pedem uma amostra do modelo das embalagens depois de fechar o job? Sim. Então, sim, porque você precisa... É bom, né? Se você vai fazer uma caixa de, sei lá, hambúrguer, e já tem um fornecedor, peça a amostra, né? Para você fazer em cima dessa amostra. Acho que é isso que ela está perguntando, né? Antes de fazer a criação propriamente dita, né? Mas a amostra... mas, por exemplo, é até a questão da gente fazer o protótipo, é que depende muito. Por exemplo, esse potinho aqui que eu estava mostrando os rótulos, meu cliente comprou o potinho de um fornecedor, então eu pedi o potinho em branco, transparente, para eu pegar as medidas e tudo mais para fazer o rótulo. Agora, vamos supor essa caixa aqui. Essa caixa a gente desenhou do zero. Ela é 100% exclusiva, tipo, esse modelo, com esses acabamentos, detalhezinhos do meu cliente, com o berço, o modelo que a gente desenhou. Então, aqui eu tive que fazer literalmente um protótipo, porque o meu cliente, ele não tinha nada pré-desenhado, entendeu? Então, eu tive que fazer um protótipo ali, imprimir na impressora, montei aquele bonequinho para poder ir dando vida ao produto, né? O André até colocou que é a faca, né? Que a Ju estava falando antes de projetar. Então, tem duas formas. Se o cliente já tem um fornecedor e esse fornecedor já tem uma faca, é melhor fazer com a faca do fornecedor, porque você economiza custo de produção. Agora, o que eu fiz esses dias até para um estilo pouch, que ele precisava de uma alça lateral e ainda não tinha um fornecedor pronto. Então, eu fui numa rede de pets, porque era um produto pets, eu fui na rede de pets, comprei alguns concorrentes para ver como é que eles fizeram a faca, abri-se essa embalagem para fazer a planificação dela. E aí eu fiz com base nessa faca, eu sei que não vai mudar muito, na hora de fazer o fechamento de arquivo depois, que ele escolher alguma gráfica, pode ter alguma variação, mas não vai ser muito, né? A alça lateral, eu vi que tem alguns modelos pré-definidos já no mercado, então eu comprei ali uma e planifiquei essa arte para fazer essa faca para poder aplicar o layout. Aí depois no fechamento de arquivo pode ter variação de faca, mas daí é pouca coisa. Então, se já tiver um fornecedor escolhido pelo cliente, conversa com a gráfica e veja qual que é a melhor faca para o projeto, porque normalmente ele já tem. E é um insumo que custa muito caro, que é fazer essa faca, né? Normalmente eles têm já os moldes prontos. Eu fui na gráfica, inclusive, ontem, para fazer uma aprovação de layout. E aí eu fiz um tour lá. E, gente, quando a gente vai na gráfica, eu fico babando, assim. Porque a gente descobre que a gente não sabe quase nada ainda de produção, né? Então, eu gosto de eu sugo
o gerente lá de projetos até o máximo. Tudo que ele pode me falar, ele tem que Foi falar. naquela gráfica que a gente foi? Eu fui numa outra, amiga, hoje. Na outra? Uhum. Na Alpha Print, até coloquei lá nos stories. Eu vi lá. E aí eu fui numa parte que era só de facas. Aí tinha acho que de 1 a 100, e era um corredor gigantesco, assim, de 4, 5 andares, assim, aquelas prateleiras grandes, só de faca. Então, a chance de já existir uma faca do teu produto é muito grande. É quase impossível que você esteja criando um produto do zero. Uhum. E aí compensa, porque senão vai ficar mais caro. Se criar uma faquinha do zero... Não tem alguma semelhante, né? E aí os ajustes são poucos, então... São poucos, né? A altura da caixa, às vezes, muda. Esse produto aqui, que ele tem esses detalhes, né? Ele tem a tampinha, aí ele vem com essa sobretampa, e aqui dentro ele ainda tem um berço para segurar o produto, né? Essa faca aqui, quem fez foi a gráfica, uma gráfica excelente, eu tenho parceria aqui em São Paulo, e porque eu já estava meio assim, meu Deus do céu, vai dar muito trabalho para desenhar esse negócio. E aí eles tinham já produzido uma caixa parecida, contanto que foi até, de certa forma, eles que sugeriram essa sobretampa, assim, desse jeito, né? Para puxar com esse buraquinho aqui. Então, assim, nesse projeto, foi eu em contato com o comercial da gráfica o tempo inteiro, tipo, direto, para poder fechar todos os detalhes. E ainda tive problema, porque aqui embaixo, onde vão as informações nutricionais, tem, inclusive, o local certo para dar leitura, porque aí tem parte que está colada. Tem o vinco. Exato. O ideal é ter uma... Eu fui até eles, fiz lá presencialmente, levei meu computador, lá a gente ajustou e tal. É bom, né? A gráfica é sensacional demais, assim, muito parceira. Agora, isso acontece para embalagens, né? Agora, quando a gente vai falar de rótulos, aí, meu amigo, você tem uma liberdade muito grande. Eu tenho vários exemplos, assim, de amostrinhas. Eu vou tampar aqui também a marca, mas você pode ver, deixa eu tentar abrir aqui para vocês verem. Que aí você não tem um limite de tamanho, né? A não ser que o rótulo seja... Dá para ver o formatinho? Dá para ver que ele tem um leve detalhe. Às vezes você tem, né, uma estrutura já que, sei lá, 10x8. Não precisa fazer quadrado. Você pode brincar um pouco, porque essa faca de rótulo, ela é a laser, então não tem custo adicional de faca. Então você pode pirar, você pode fazer umas janelas no meio, fazer, né, essa silhueta, dependendo muito do teu público, né? Fazer transparente. Tem esse aqui também que ele tem outro tipo de faca. Então você pode explorar, brincar, porque não... E aproveitar também o substrato, né? Que às vezes é metalizado, dá para aproveitar. Conseguem ver? Aproveitar a forma do produto, né? Para fazer a rotulagem. Porque daí é infinito. Você pode usar transparência, pode aproveitar o papel para os efeitos, né? Aí a gente já mudaria de assunto, né? Iria para a parte de acabamento. Vamos falar sobre acabamento? Vamos. Inclusive, olha só que engraçado. Aqui, que a gente vai acabar entrando nesse ponto também agora, falando de acabamento, mas nesse rótulozinho aqui, a gente escolheu usar o hot stamping, que é um material caro, muito caro para o nosso cliente, mas que dependendo da quantidade, compensa. Esse meu cliente particularmente gosta muito de hot stamping, então é maravilha. Mas, como esse material, originalmente, ele é em brilho, né? Ele é isso daqui, quer ver? Eu vou até mostrar para vocês, ó. Esse material, ele é isso aqui, ó, tá vendo? Esse prata brilhoso. É um BAPP metalizado, né? Exato. Não é um papel. Eu falei papel, não é papel, é material. Eu tava na minha cabeça material, desculpa, gente. Aqui eu tenho um outro exemplo, também estou tampando a marca, porque não fui eu que desenvolvi, é uma amostra de gráfica, em que utilizo o mesmo material, e aí aqui a gente tem esse efeito de brilhozinho, ó, mas não é com hot stamping. É o substrato, né? Eles usaram o material original, tipo, o brilho originalmente do material para dar esse destaque. Não fica exatamente igual o hot stamping, mas simula ali, e aí, consequentemente, teve uma redução gigantesca de custo nesse caso, entendeu? Com certeza, então, porque... Quanto mais a gente entende do material, né, do substrato que a gente vai utilizar, melhor até para a gente sugerir para o cliente e otimizar o custo da produção como um todo.
Sim, porque se ele for fazer num papel, né, um BOPP branco, é mais barato, né? Mas se ele for fazer um metalizado, até o Rodrigo falou ali, o calço branco. Você quer deixar fosco, faz no BOPP metalizado a impressão, né? Que nem esse aqui, no BOPP metalizado. É para uma cerveja. Ele tem que ser um papel assim com mais resistência, porque ele tem que aderir na embalagem mesmo em temperaturas baixas ou em temperaturas altas, ou molhando. Então ele tem também uma proteção para ele não descolar, né? Para ele não descolar. Porque senão você congela essa embalagem, depois que você tira, ela resseca, né? Ela cai sozinha. Então ele tem que ter um material diferentinho. Daí, na hora de você mandar para impressão, quando você escolher esse BOPP metalizado, é só você fazer um calço branco onde você quiser deixar fosco, e onde quiser brilho, você deixa uma marcação para a gráfica. É como se fosse uma transparência, mas eles... Uma máscara. Uma máscara, isso. É uma máscara que tem que aí, fazer... nesse caso, ele vai a máscara inverso, né? Você, vai a máscara inverso. Onde vai ter o calço... Aí, na dúvida, amiga, eu às vezes, assim, na dúvida, até hoje, eu mando já certinho com a máscara, mas eu ainda sinalizo para evitar dor de cabeça para a gráfica, se ela precisar ajustar, ela saber onde que eu quero que tenha essa transparência. Daí eu faço a marcação. Aqui eu quero que o metalizado apareça um pouquinho do brilho, como se fosse um hot stamping. E aí você coloca uma cor meio douradinha para parecer o hot stamping, senão ele fica como se fosse um prateado, que também é um efeito muito legal. Eu tenho até aqui alguma... Mas isso, Pri, você tem que já estar ciente do qual material teu cliente irá usar. Sim. Não adianta você querer fazer esse tipo, esquema, né, que a gente faz, se o teu cliente vai lá e vai imprimir no papel branco, né, no offset. Sim, a gente tem que orientar qual papel que ele tem que escolher. Desde o começo a gente tem que estar ciente sobre isso para aproveitar essa... insumo, né? Porque senão, se ele usar o papel branco e ele quiser o hot stamp, ele vai ter que pagar uma cor extra, né? O André até perguntou, o branco do calço entra como uma nova cor? Não, porque você está fazendo em cromia. Nesse caso aqui, pelo menos, eles fizeram em cromia, ou seja, é semic. E essa máquina cabe em 4, mas se for Pantone, entra, né? Se for Pantone, entra. Mas normalmente, pelo menos na gráfica que eu fui ontem, sim, a gente pode fazer cromia com Pantone. E aí ele não entra como uma cor de Pantone, né? Ele entra como semic. Sim. Eu tenho alguns materiais já, até uns materiais de uma marca que foi recentemente para gráfica. Todos os calços brancos contaram como uma cor. Então aí a gente teve, nesse caso, uns 4 Pantones, porque essa marca ela tem várias regrinhas ali, então teve muita cor. A gente usou assim, o limite, inclusive tem esse outro ponto de conhecimento de material também que a gente precisa entender, que é, dependendo do tamanho, do porte da gráfica, ela vai ter uma máquina que só suporta 6 cores. E aí, se você orçar 8 cores, por exemplo, a gráfica vai ter que terceirizar isso. Ele sempre tem algum contato ali de outra gráfica que faz esse projeto, mas aí para o teu cliente vai sair muito mais caro. Então, é sempre bom entender até qual é o tamanho do maquinário, né, que a gráfica tem, para ver se eles realmente conseguem te atender com aquela demanda no melhor custo-benefício, né? E as gráficas hoje em dia, elas estão melhorando muito, né? Então, elas estão fazendo a impressão em cromia, semic, com a mesma qualidade do que o Pantone. Claro que o Pantone, ele é a cor muito fiel, mas para a gente viabilizar, às vezes, o custo de produção, a cromia é bom porque você faz exatamente essa jogada de efeito com o BOPP metalizado, porque você joga 4 cores e é isso, fica muito mais barato do que você... você não precisa ficar separando as cores, né? Separando as cores, Inclusive, ou se limitando as cores também. Inclusive, até aproveitar para mostrar para vocês, quer ver? Esse meu cliente, a Lucal, eles não usam Pantone, né? Eles usam tudo em cromia. Então, aqui tem algumas... Espera, eu vou ver se eu consigo girar para o lado certo. Pronto. Aqui tem algumas latas que a gente produziu recentemente.
E aí eu tenho aqui a amostra, porque aí como essa gráfica que eu tenho parceria aqui em São Paulo, ela fica até relativamente perto de mim, então eu sempre vou lá provar em máquina as cores. Por quê? Quando eu chego lá, muitas vezes a gente vai imprimir em cromia e eu vejo que se ele subir um pouquinho magenta, vai chegar mais perto da cor que eu quero. Então, eu estando lá na gráfica, eu gosto de fazer esse processo, porque aí eu tento chegar ao máximo ao mocapzinho que eu mostrei para o cliente. E aí eu tenho aqui, ó, a amostra que eu imprimi lá. Vocês vão ver, inclusive, que não tem a parte do hot stamp, né? Então, aqui tem vários buracos. Que é digital, né? Vários buracos na arte. E aí, com no momento em que eu fui lá fazer esse teste de impressão, eu fui pedindo lá na hora para o cara aí, aumenta um pouco o semic, baixa o preto, aumenta o amarelo, o semic não, o vermelho, enfim. Esse é o problema, né, da cromia, né? O Pantone não tem erro. Eu tenho um cliente que imprime sempre na China. Eu acho triste, mas eu tento sempre trazer para cá a produção, mas eu ainda não consegui convencer ele. Meus cachorros estão latindo. E aí, como é para a China, eu só confio em Pantone. Então, a gente tem que fazer. Eu escolho porque é universal, né? Porque é universal. Eu sei que daí, como eu não vou poder fazer prova física, impressa, eu vou ter que fazer prova digital, quiçá, né, fazer prova, porque o China às vezes não manda pra gente. Pois é. E aí eu mando em Pantone, e aí não dá erro. E chega tudo em chinesinho, as legendas. As legendas. E aí não dá erro, Pantone. Então, será que a gente acaba ficando um pouquinho mais limitada, porque, claro, eu tendo a escolher, se o cliente não tem dinheiro, né, verba, eu tendo a escolher uma cor Pantone, que é a principal. Esse meu cliente, ele tem o vermelho, que é muito em destaque na embalagem. Então, eu usei o vermelho em Pantone, e aí as outras cores eu fiz em cromia, que aí você pode mesclar na máquina, né? Faz a cromia de 4 cores, mais um Pantone. Você pode fazer até cromia de 4 cores e mais 4 Pantones, ou 2 Pantones e 2 hot stamp. E hoje em dia eles estão fazendo também acabamento muito bom, de verniz localizado, com relevo, e aí tá barateando. Então, assim, a gente tá conseguindo trazer mais qualidade para quem tem menos condição, né? Então, as embalagens estão ficando já de porte, assim, principalmente as de cerveja, né, Lari? Você faz muito rótulo de cerveja. E café também. Tem saído muito, né? Eu já fiz muito rótulo de cerveja e já fiz muito rótulo também que eles imprimiam com serigrafia. Não era nem serigrafia, era um carimbo que eles faziam na garrafa e faziam assim, tipo um carimbo assim, sabe? Passava a garrafinha e fazia assim. Então, tinha que tomar muito cuidado, principalmente com o código de barras. Senão, se fosse muito pequeno, também não lia. E tinha que tomar cuidado com detalhes. Então, tinha que ser uma coisa mais grosseira, né? As letras tinham que ser bem grossas, o desenho tinha que ser um pouco mais grosseirinho, assim, e grandes para tomar cuidado com isso, né? Porque não é só a gráfica ou a impressão que faz o rótulo, que tem essa modalidade, né? Também a gente pode fazer na serigrafia direto no produto. Tem várias embalagens que, se você vê assim, é direto no produto também. É outro tipo de impressão. E também, agora tem os sleeves, né, que tem nas latinhas, né, que é por térmico, né, então você chega e faz aquele térmico e ele agarra na lata. Então, também tem que tomar cuidado com isso, para não passar para cima ou para baixo, para todas as informações ficarem visíveis também. Tem algumas regras de rotulagem para cervejaria também, né, para ficar tudo certinho, né, ponto maior para 18 anos, não dirija, grávidas, registro no mapa, então tem bastante coisa para... Isso é padrão, né, Lari? Você tem que colocar em todas as embalagens. Tudo, Agora, assim, bateu num ponto importante, que é a faca, né? Quando a gente fecha ou vai criar, o cuidado que a gente tem que ter com a área de respiro da marca, porque a embalagem, ela tem um fechamento, tem as dobras, enfim. Se é um estilo pouch, que é bem comum, né, a gente usar para café, aquele estilo que tem um zíperzinho, assim, normalmente de plástico,
ele tem as laterais em cima, que ali não chega a ser uma cola, é um fechamento por pressão, é como se fosse, é tão quente que o plástico gruda um no outro, e ali você tem que evitar ao máximo de ter arte. Então, quando você for criar, você tem que já considerar essas bordas que vão ter a cola de pressão, né, de calor. Além disso, mais 1 centímetro para dentro, para evitar realmente que tenha essa variação de corte da máquina. Apesar de que as máquinas estão bem precisas hoje em dia. Sim. A Liline falou que eu falei que vai ficar gravada. Falei sim. Mas se a Bá não souber salvar, a gente tá ferrada. Mas ó, a Diana escreveu aqui, qualquer coisa, eu dou um grito para ela me ajudar. Então, assim que finalizar, eu chamo ela e falo, me ajuda, por favor. Vai dar certo, gente, vai dar certo. Mas, ó, essa questão, Pri, que você estava falando de solda, eu trouxe até aqui, que eu nunca mostrei, eu acho. É projeto que já esteve no portfólio, então, se alguém aqui me acompanha há muito tempo já viu, mas as primeiras embalagens que eu desenvolvi, gente, não me julguem, tá? Foi tipo, esse waferzinho. Eu sou míope, eu vou ter que me aproximar. Vamos lá. Um waferzinho. Aí teve o outro saborzinho aqui, embalagem bem feinha, gente, desculpa, mas era uma Bárbara iniciante, tá? Amiga, tá perfeita, amiga. E aí teve essa daqui, que o que aconteceu? Esse negócio que você falou da solda, eu não sei se eu vou conseguir dar um zoom aqui, mas ó, o logo do cliente ficou exatamente em cima do zíper. Exato. E aí tem algumas informações atrás que cortaram também. Aqui na lateral, a abertura não se deu o suficiente. Então, olha o tanto de informação aqui que o cliente nem vê. Né? Amigas, agora que eu lembrei. E aí as informações importantes, né, que são as de regulamentação, da Anvisa e tudo mais. Se tem alergênicos, ali não pode estar a informação, tá? Ela tem que estar no lugar onde não tem, não é perto de dobras e não tem a solda, porque não pode correr. E também, sabe quando a embalagem tem aquela dobrinha assim, que você, tipo de bis, que você pode desdobrar e ler as informações? É isso aqui, ó. Você pode pôr informação ali, desde que não seja informação obrigatória. Então, você pode colocar ali, faça aqui o bolinho da Ana Maria, com o bis. Uma receitinha. Você pode pôr ali nessa dobrinha escondida, mas a informação de contém alergênico, contém blá, blá, blá. Coloca ali é o único espaço, normalmente, que sobra para colocar as redes sociais do cliente. Aí você fica, mano, que droga. Não, dá uma dor no coração. Isso é complicado porque dá multa, né? E assim, e você tem que também ter empatia pelo consumidor, né? Imagina você lá, a Lari é alérgica à lactose, aí compra o bis, que não tem nada escrito. A Lari não levou o óculos lá pro mercado e não viu a embalagem. Chega em casa, descobre que tem lactose, tá ferrada. Se eu não tiver alguém com ela já tem uma crise de alergia. Então, assim, o glúten também, né? O glúten, que é muito comum. E aí a Bá tem uns causos, né, Bá? Que um cliente que faz com amendoim, aí você tem que colocar que todos podem conter amendoim, porque foi feito na mesma fábrica, na mesma embalagem, né, no mesmo processo. E aí, esse cliente, ele tem, por exemplo, bombom sabor avelã e o bombom com recheio de amendoim. Só que a fábrica é a mesma. Então, um dia você está produzindo recheio de avelã, no outro dia você está produzindo de amendoim. Por mais que você lave e limpe todo o material, ainda assim, quando bate na engenharia de alimentos, se a pessoa que está à frente do projeto identifica que pode ter um risco, vai para o alergênico. Então, assim, por exemplo, aqui nessas latinhas que eu mostrei para vocês, eu não sei se eu vou conseguir mostrar, mas aqui, ó, tá escrito, ó, pode conter avelã. Só que esse daqui é o cookies and cream. E é bom deixar em caixa alta, bold. Eu sempre deixo, porque eu sei que vai voltar. É regra, né, já deixar. Regra. Pode conter amendoim e amêndoa, só que ele é sabor avelã. Então, assim, como tá ali na fábrica e a gente não consegue fiscalizar 100% do sistema, né, de produção,
Porque, assim, se tem 0,01% de chance de ter um fiapinho daquele outro produto, ainda assim é muito importante colocar. Mas, assim, não se assustem, porque isso daí não é informação que o designer precisa saber. Isso Isso é o cliente que passa através de outro profissional que vai passar para ele também. Que é o engenheiro de alimentos. Uhum. Normalmente normalmente não, né? O cliente tem que ter um engenheiro de alimentos que vai passar tanto a tabela nutricional para o designer, já certinho estipulado, quanto o que precisa ter mais destaque, né? Então, se tem alergênico, ela já fala, né, pra gente. Tem que deixar em caixa alta, com 2 centímetros, dependendo do tamanho da embalagem. E aí você já sabe mais ou menos a posição. Eu fechei esses dias um arquivo de petisco para um cliente de São Paulo, e aí eu tive que colocar um selo bem feio do MAPA, que é o Ministério de Agricultura e Pecuária, para importação, porque aí vem da China, né? Ele importa isso da China, então tinha que ter esse selinho do MAPA para passar na alfândega. E também circular pelo Brasil para dizer que está tudo certo, que é um produto que você pode comercializar e vender para os animaizinhos. E aí ele já me passa o tamanho certo, tem que ter o diâmetro desse selo, 15 milímetros. E eles são rigorosos. Você já faz aí com 16, que é para garantir, sabe? Porque não fica economizando também. Você consegue fazer um layout bonito, deixando nas regras, né? Você vai ter que fazer um pouco de diagramação ali, mas é bom colocar e sobrar um pouquinho para mais, para que ele evite problemas lá na frente. Também tem a questão do transgênico, né? Eu já fiz uma embalagem para salgadinho. Era uma empresa pequena e na frente tinha que colocar aquela exclamação com o T. Que indicava também amarelo, né? É um amarelão gigante. Fica feio, mas tem que colocar. Mas, gente, assim, ó, de verdade, as regras aqui no Brasil são lindíssimas, tá? A gente tem que colocar ali um selo do orgânico, às vezes, um selo do vegano aprovado pela associação tal, etc. O transgênico, que é gigantesco, mas eu tenho um caso para contar, que é a minha cliente do Equador. Eu não sei se vocês sabem, mas na América Latina inteira, tirando o Brasil, existe semáforo que tem que ir em todas as embalagens de alimentos, e é literalmente um semáforo com verde, vermelho e verde, amarelo, vermelho. E ali você tem, e ali você tem que colocar gordura trans, sal e açúcar, que são os 3 ingredientes ali de mais risco à saúde de quem está consumindo o produto. Então, se tem muito açúcar, vai no vermelho, aí você coloca lá. E o negócio, ele tem que ser proporcional ao tamanho da embalagem. E ele tem que ocupar, assim, acho que na parte traseira da embalagem, ele ocupa mais ou menos 1/5 do tamanho da embalagem. Pra gente, é uma tristeza, entendeu? Mas são regras, e aí regras também que a gente vai aprendendo com o passar do tempo, né? É a vaidade do designer, né? A gente não quer que a embalagem fique feia. Por isso que a gente só posta a frente no Instagram e não mostra o verso. Mas é que a gente tem que pensar no consumidor, né? A gente tem que ter empatia. Se existem regras e a pessoa já está acostumada com aquilo, a gente tem que fazer no tamanho certo, nos lugares certos, para que a gente consiga identificar rápido no mercado, né? Porque você está ali no mercado e não tem tempo para você ficar vendo as coisas rápido. Então, você tem que ter as informações sempre com a hierarquia de informação no mesmo lugar. Eu estava rindo enquanto você estava falando, Bá, porque a Diana tá falando no grupo ali no chat. Eu tô vendo. Me desconcentrou. O que a gente estava falando, meninas? O André falou, já está no Hotmart. Eu vou criar o desafio delas da semana da embalagem. Vai, vamos criar, amiga, vamos criar. Maravilhoso. Vamos fazer. A gente tem que fazer. A embalagem é tão lindo, gente. Se vocês soubessem. É muito assunto. É muito assunto. E é lindo demais, assim. E é um universo que é pouco explorado ainda, né? Normalmente, nós 3 aqui fazemos marca. Nós somos designers de marca e embalagem. E aí, quando a gente consegue criar uma marca que a gente abraça e cria e tal, e vai para o mundo, e ainda pode fazer desdobramentos, que são as embalagens, é a melhor coisa do mundo, porque você criou o conceito, você já sabe como é que o cliente conhece as dores dele, o concorrente.
para fazer a embalagem é muito mais fácil. Você já está vivendo as dores dele. Então, aí você cria a embalagem, faz um case completo, é a melhor coisa que tem na vida. Sim. E você agregar um projeto de embalagem no teu portfólio, nossa, vai abrir muitas portas. Também você já vai conseguir criar aquela marca já pensando na estrutura da embalagem e como ela já pode ficar na embalagem, sabe? Uhum. Então, já é uma coisa a mais a se pensar. Tipo, tá, a embalagem é mais compridinha, então eu não vou fazer uma marca tão na horizontal, vou fazer ela mais na vertical para ela encaixar super bem ali e dar uma boa leitura, né? É verdade. Inclusive, gente, se vocês tiverem dúvidas... Cadê? A Diana soltou mais uma maravilhosa. Manda embala Pri. Tá. Sério? Gente, se vocês tiverem dúvidas, fora a Diana, manda no chat, porque a gente pode tentar ajudar, assim, né? A gente não vai soltar o formulário? Vamos soltar o formulário. A gente tem um form, porque a gente queria ver quais são as dores reais, assim, sabe? O propósito da live. A gente tem as dores que a gente consegue identificar nossas, de quando a gente começou, e a gente ainda tem dores, mas a gente quer saber o que você também sente de dor, né? Porque às vezes a gente fala sobre método criativo, briefing, né? E às vezes a tua dor é sobre criação, como é que a gente pesquisa concorrência, público-alvo. Então, isso vai ajudar a gente depois no futuro, para projetos futuros que ainda não estão definidos. Embala primário também colocou. Mas que vem coisa boa por aí, a gente já está deixando assim uma... O Alisson tem uma pergunta, amiga, ali, ó. Como vocês estipulam o prazo para o cliente quando é necessário criar a identidade e o rótulo? Quem quer responder? Eu posso responder. Assim, eu vou responder da minha maneira. Talvez cada uma podia responder o que faz, né? Porque eu acho que é bem particular. Normalmente, eu consigo estipular a data da entrega da apresentação da marca e aí, fechando a marca, né? Fechando os arquivos, a gente já pode dar prosseguimento na embalagem. A partir do momento que eu fecho a marca, aí eu já consigo agendar uma data de entrega para rotulação daí, tá? Porque Isso. Mas no contrato eu coloco, assim, entre 30 e 40 dias úteis para finalizar o projeto inteiro. Mas tem várias regrinhas de tempo de resposta também do cliente, que às vezes, tipo, eu mando tipo, numa segunda-feira, ele só vai me responder dali uma semana. Então, esse tempo não conta, né, como tempo de projeto. Porque são dois projetos diferentes também. É arriscado, assim, você cria... É arriscado mais ou menos, porque a gente... Arriscado dar uma data certa, eu acho. Isso, data certa é arriscado, mas também acho arriscado você criar a marca e já a embalagem. Porque você cria o conceito da marca e tudo mais, e às vezes o conceito da embalagem é outro, né? Então você sente o cliente na aprovação da identidade primeiro, depois você começa a fazer a embalagem, até porque daí o cliente consegue pensar em momentos diferentes. A gente sabe que os clientes às vezes não têm, às vezes paciência mesmo, tempo, eles estão corridos lá, eles têm que ser 1000 coisas ao mesmo tempo. Então eles não vão parar para responder 2 briefings, eles vão responder um, mal, né? Foca em um. Identidade visual. Foca em fazer a marca, provar a marca, aí depois entra lá com calma no projeto de embalagem. O que eu costumo fazer também para ajudar a aprovação da marca quando tem embalagem é colocar um mockup lá 3D de uma prévia da prévia, assim, só como a marca irá se comportar na embalagem dele. Boa. Sim, já para eles. Eu ia até comentar isso. Sabe? Eu ia comentar isso. Eu gosto também de colocar pelo menos uma prévia, porque às vezes ele está visualizando, ele quer já visualizar a embalagem. Por mais que tenha essas etapas, concordo com tudo que vocês falaram, sigo exatamente a mesma coisa, mas até pela minha ansiedade. Eu gosto de, tipo, tentar mostrar, assim, já estou um passo à frente.
gente. Mas sempre é uma prévia. Então, sei lá, eu já rascunhei algumas ideias de embalagem de acordo com a marca que eu desenvolvi. Eu pego tiro alguns detalhes que eu já desenvolvi, pego só, tipo, uma coisa ou outra, monto só o frontal, né? Exato, só frontal. E aí eu mostro para ele, só para ele entender que pode funcionar muito bem na embalagem, que é um próximo passo que a gente vai tocar daí para frente, entendeu? Mesmo que depois essa embalagem mude, né, Bá? Porque daí você vai entender depois que as dores são outras, porque quando a gente faz a criação de identidade, é uma pesquisa tão profunda, né? E aí depois a criação da embalagem também é uma pesquisa muito profunda. Daí fazer essas duas coisas, às vezes... porque assim, a pesquisa de público-alvo é o mesmo, né? Mas a de gôndola é diferente. Sim. Porque você tem que ver onde ele vai ficar, né? Se é no começo do... Isso falando em mercado, né? O mercado, né, é físico ali, né? Mas também temos o mercado online, que a gente também tem que planejar como é que ele vai ficar para o consumidor que não puder pegar o produto. Mas falando de mercado, se ele vai ficar na entrada, se ele vai ficar no freezer, se ele vai ficar perto da Sadia, da Perdigão, ou de qualquer outra marca, quais cores que você deve usar? E até tem uma pergunta ali, né? Tem aqui. Como é a pesquisa de cores para vocês, para destacar o produto? Depende de alguns fatores, né? O primeiro deles, a concorrência, porque você tem um produto lá que é vermelho, Perdigão, acho que é vermelho, né? E aí você fica do lado deles, na gôndola. Você não vai querer se confundir com eles a ponto de parecer uma cópia, né? Você quer se destacar. E aí você tem que fazer essas análises. E também a outra análise para pesquisa de cores são cores que trazem mais frescor, se for alimento, tecnologia, se for uma embalagem que não é perecível. Vai depender muito do público-alvo dele, da onde ele vai ficar também no mercado. Eu tenho um case que eu acho muito legal, gente, falando até sobre cores. Tem uma marca alemã que se chama Alicola. Eles desenvolveram a mesma, e aí falando até da questão de representatividade, né? Eles fizeram a mesma embalagem com cores diferentes para realmente fazer alusão à diversidade racial. Então, se vocês entrarem no Google e pesquisarem sobre Alicola, marca alemã, cores diferentes, assim, vocês vão ver que é o mesmo produto, é o mesmo conteúdo, é igual, só muda as cores, assim, para realmente eles usarem a embalagem como posicionamento de marca na gôndola, porque a marca, ela é uma cara da tua marca, a embalagem é uma cara da sua marca, é isso, né? A marca, na embalagem, é a marca da sua... Tá difícil. Tá difícil. Mas, ele representa a empresa. Então, você tem que usar isso a seu favor também. E aí eles fizeram esse case, eu achei fenomenal, gente, que é mesmo mostrar que a embalagem, ela tem voz, né? Ela tem um ponto, um posicionamento. Todas as colas ali são iguais, só muda a cor. Então, assim, usar mesmo o posicionamento de embalagem a favor do cliente, mostrar um posicionamento dele. Sim. Outro case que eu lembrei também foi da Skol Beats, mas é uma embalagem antiga já, de 2014, se eu não me engano, que eles também usaram a cor, de certa forma, mas também o acabamento a favor deles. Porque a embalagem, ela brilhava no escuro. E aí, como você vende mais para boemia, né, para quem sai à noite e tal, que não é o meu caso, que eu sou uma... E hoje não é o caso de ninguém, infelizmente. Não é o meu. Eu não sei, depois da pandemia, que desculpa eu vou dar para os meus parentes, porque eu estou amando ficar em casa. Aí eles usaram, na Skol Beats, no logo, né, uma textura diferente, que era um brilho, é uma impressão de verniz fosco, que tinha também UV transparente. Então, no brilho, na luz, ele refletia a embalagem, assim, e aí isso é muito legal, porque você está no bar, às vezes eu não sei beber, né? E aí eu não lembro do nome das embalagens. Então, se eu vejo brilhando, eu já lembro, pelo menos a Skol Beats eu já estava lembrando. E aí você usa isso, a experiência do usuário, né? Experiência a favor da marca. E é legal explorar todos esses elementos. Então, a cor varia muito, né? Da onde você vai pôr, público-alvo. Eu particularmente tenho um outro ponto que eu considero
que é também uma referência direta ao alimento que está ali, ao sabor. Porque às vezes você vai fazer algo que você precisa literalmente referenciar. Então você vai fazer toda essa análise de concorrência, dos que vão, às vezes nem é concorrente, mas vai estar lado a lado na gôndola, porque às vezes você está lançando um produto que não existe no mercado, então ele vai ocupar um espaço, sei lá, o espaço fitness do supermercado, mas não tem nada parecido, então as outras empresas não necessariamente são concorrentes direto. Então, mas vamos supor, você vai lançar um chocolate com menta, você não vai colocar a embalagem vermelha, você tem que fazer uma referenciação àquele sabor para ter uma identificação mais fácil do consumidor. Então, esse também é um ponto que eu considero bastante, né? O sabor daquele produto, como eu trabalho muito, na verdade, muito não, só com comidas, com alimentos por enquanto, esse é um fator que sempre vem à tona, assim, quando eu estou definindo cor de embalagem. E a gente tem mais um monte de pergunta aqui, pera, vou comentar. Pois é, também estou tentando ver. Nossa, tem muita pergunta, temos que... Bom, vou selecionar uma outra aqui. Isso, não sei se essa mesmo que eu ia ler. Um projeto de embalagem de perfume, por exemplo, onde o cliente não tem frasco ainda. Vocês desenvolvem o frasco, corre atrás de fornecedor, essas coisas, ou só fazem os rótulos? Quem quer responder? Se quiser, eu respondo, porque eu já tive a... Pode responder, então. Eu já tive um pouco, assim, eu trabalhava numa agência que tinha a conta do Boticário. Acho que todo mundo deve conhecer o Boticário. Normalmente, quando uma empresa de perfume precisa desenvolver um novo produto, precisa de um designer de produto para fazer o sketch, né? O desenho, para ele ser aprovado de acordo com o brief. Né? Desculpa, amiga, só tá aparecendo teus olhinhos ali, isso. Pronto, eu vou colar um. Agora voltando. Deixaram aqui embaixo, né? Enfim. Para poder fazer o produto, né? E daí essa embalagem aprovada pelo designer de produto, aí vai para o designer gráfico a parte de criação da marca, né? Para fazer aquela aplicação. Porque um frasco de perfume não tem muito o que fazer. É o nome do perfume, talvez uma mensagem, uma frasezinha ali, e no máximo o ml, né? E atrás provavelmente não vai ter nada. Então é bem... Eu acho que é muito mais design de produto mesmo, assim. Inclusive eu tenho alguns exemplos de rótulos, assim, que nesse caso ele perguntou de perfume, né? Mas eu fiz uma vez um rótulo de óleo para carro, embalagem de óleo para carro, e era plástico, né? E aí eu junto com o designer de produto, a gente fez o molde. Claro que ele tem a experiência toda da pegada, né? Você tem que fazer textura onde você for pegar, porque o óleo, ele tem uma substância que deixa a embalagem lisa, e aí você tá usando e ela escorrega. Então tem a questão da usabilidade. E aí a gente fez o molde de onde seria a faca, de onde seria o rótulo. Então a gente fez meio que curvilíneo, assim, para dar uma estrutura legal. E aí foi uma experiência bem legal. Então, assim, mas a gente tem que ter um design de produto para fazer essas embalagens junto com a gente. E agora, para o rótulo em si, e aí quando você for fazer, a Lara estava até falando, né? Tem esses rótulos hoje em dia que eles são frente e verso. Aqui onde está meu dedo, ele tem uma colinha. Vocês conseguem ver que tem uma colinha, né? Aqui. Ele tem uma colinha porque você economiza substrato, né? Você faz a impressão da frente e verso, mas ele vai colado na embalagem. Então, no caso de um perfume ou um produto mais de cosmético, que precisa ter um monte de informações ali, você pode otimizar depois que tiver a embalagem pronta, otimizar o rótulo com esse adesivo frente e verso, que é uma técnica diferente, mas que as gráficas vão te orientar certinho lá, porque você economiza também, né? Como o produto é transparente, você consegue enxergar do verso tudo que tá escrito. Faz isso, né? A embalagenzinha da adoçante, aproveita. Isso. Inclusive até esse exemplo aqui Ai, gente, eu não aí. Esse aqui é frente e verso. Tem mais uma pergunta. Vocês têm dificuldade de produção para pequenas empresas em termos de quantidade de produção?
É que assim, a quantidade ela vai muito da gráfica, né? Já vai para a parte em que envolve a gráfica, não é tanto o que a gente vai desenvolver. Então, é mais de o cliente achar o melhor fornecedor, porque é aquilo, em questão de gráfica, a gente tem gráficas que só trabalham a partir de 100 mil unidades, e tem gráficas que vão fazer ali, sei lá, seu cliente precisa de 2.000 unidades, 1.000 unidades daquele produto. Então, é muito mais o papel da gráfica ali do que do designer, porque para a gente já não vai interferir tanto. Inclusive ontem no meu passeio, né, fui lá na gráfica provar o material e daí eu já realmente perguntei isso, eu falei para ele, como é que a gente pode ajudar realmente os empreendedores pequenos que estão começando, né, eles querem fazer geleia, eles fazem café, eles fazem rótulo de cerveja, qual a quantidade mínima? Aí ele disse que ele tá trazendo tecnologia para atender esse público, que é uma demanda muito grande, de rótulos com pouca tiragem, né, que eles colocam lá, às vezes 20 mil quilos, que é pouco, né, comparado com que já diminuiu muito. Antigamente eles pediam questão de toneladas. Então, eles já estão diminuindo a quantidade de escala para conseguir atender esse público que é um público que não tem capital de giro ainda para fazer milhões de unidades, né? E aí conseguir... Agora, a gente tem opções diferentes que a gente pode atender esse cliente que está começando, né? De repente, em vez de fazer um rótulo, uma embalagem do zero, a gente sugere alguma que está pronta no mercado e faz um rótulo de adesivo, porque aí pode fazer uma tiragem ideal para aquele cliente. Não dá para a gente fazer uma coisa tão mirabolante. A gente pode aproveitar os efeitos, né, a favor da gente. Mas aí quando o cliente for crescendo, a gente vai aumentando também o nível de dificuldade das embalagens. Inclusive, Pri, você estava falando disso e eu lembrei, que eu acho que vale mencionar, que quando você começa a entender um pouco mais de gráfica e eventualmente até auxilia ali o cliente nesse processo de escolher o fornecedor, de passar o orçamento, enfim, a gente começa a ver que tem gráfica que... As gráficas, na verdade, elas são muito específicas. Então, por exemplo, tem gráfica que só vai trabalhar com cartucho. Então, quando você for desenvolver um display, uma caixa, ou uma embalagem de transporte só, ou que seja até uma embalagem única, mas que seja uma caixinha ali de papelão, essa gráfica vai conseguir te atender. Mas se você precisar, por exemplo, de uma embalagem flexível, ela já não consegue te atender. Aí tem gráficas que são específicas para latas, tubos, enfim, então é sempre bom, porque, de certa forma, seria o meu sonho, particularmente, eu ter uma gráfica que seja minha parceira e que consegue atender todo e qualquer cliente que me aparecer, mas, infelizmente, isso não acontece. Então, por exemplo, aquela gráfica que eu elogiei aqui, das caixinhas que eu fiz, tem produto que eu não consigo fazer com eles. Então, tem produto até desse cliente que eu tô tendo que ir atrás, eu e meu cliente, né, junto, porque eu faço esse acompanhamento com eles geral. Então, a gente está indo atrás de novos fornecedores. Então, você acaba tendo muito contato com gráfica, e aí selecionando os bons parceiros, mas você nunca vai conseguir, por exemplo, rodar vários produtos numa gráfica só, se forem substratos diferentes, enfim, porque aí envolve muito maquinário e todos os outros detalhes. Normalmente, né? A gente imprime mais em flexo, né? Se for em tampo, a topografia tem que ser outro. O Márcio deixou uma dúvida bem legal ali, que é... Cadê? Aqui. Já passaram pelo problema por erro de produção ou design na embalagem? Já tive cliente que produziu 10 mil embalagens usando a versão antiga. Oh, meu Deus. Nossa. Então, isso assim, uma dor no coração. Nossa, sim. Só que a Bá e a Lari, né? Eu não fazia ainda, comecei a fazer depois que a gente se reuniu e conversou e trocou essas figurinhas todas aí. Vocês têm um esqueminha, né, para mandar o arquivo para a gráfica com a data do fechamento de arquivo, né, fora da artboard. Então, você tem ali a artboard, você coloca um trubisquinho. A gente uma retranca, chamou, Lari? Uma retranca. Ou um trubisquinho também pode ser. Não, é tipo todas as informações ideais possíveis para não dar BO. Isso, a gente podia até mandar para depois, tipo, para quem quiser inbox, a gente manda um modelinho padrão, assim. Porque aí lá você coloca tudo, o designer responsável, as cores, quando foi fechado. Isso já salvou a Bá ou a Lari, não lembro agora. Já me salvou várias vezes.
E lá eu coloco o meu contato, então, por exemplo, às vezes eu mando o arquivo para o cliente, quando ele for produzir, fechar o fornecedor, ele vai mandar. Então, eu não sei quanto tempo vai demorar isso. Quando ele vai com a data do fechamento do arquivo, para poder ter um controle, inclusive, de que eles estão imprimindo o arquivo correto, porque a gente eventualmente passa por V1, V2, porque aí muda isso, muda aquilo. Agora atualiza a tabela nutricional, porque a engenheira de alimentos mexeu num negocinho ali. Então, sempre tem esses ajustes que acontecem, acaba acontecendo inevitável, e esse é um ótimo controle, inclusive uma segurança até para a gráfica, de que se eles tiverem qualquer dúvida, tipo, no arquivo tem teu número de WhatsApp, sabe? Eles vão conseguir falar, putz, você é o designer dessa embalagem? Então, é porque eu só queria confirmar, é isso mesmo, né? O Pantone laranja é o código 663, não sei o que lá. Entendeu? Então, tipo, ali já tem todas as regras, e foi até o que eu tava comentando com as meninas. Depois que eu passei a colocar essas retrancas nas embalagens, a gráfica, tipo, antes as gráficas entravam em contato comigo para poder confirmar algumas informações, e com essa retranca elas não entram mais em contato, porque ali tem literalmente tudo que elas precisam, né? Então, Sim, você acaba se garantindo, inclusive, nesse processo também. Legal. Meninas, a gente está chegando a 1h20 de live, a gente vai encerrar daqui a pouco, né? Verdade. Já, vamos encerrar e vamos torcer para que a Bárbara consiga salvar a live com a ajuda da Diana. Então, se der errado, como é que faz para salvar a live? Então, vamos lá. Vocês querem responder mais alguma pergunta? Tem uma de mocap ali em cima. Deixa eu ver. Cadê? Como vocês fazem quando não encontram um mocap para apresentar a embalagem ou o rótulo do cliente? Aí contrata um designer de produto para fazer para você. Ou faz na mão mesmo, né? Às vezes dá para fazer algo no Photoshop, assim, uma coisa bem... Ou tira uma foto. Exatamente. Eu tenho essa embalagem de sílica aqui, e eu não tinha... Eu tô fazendo uma embalagem de sílica, acabei falando sem querer. E para um cliente, e eu não tinha... Spoilers, gente. Spoiler. Não tem gato para saber o que é sílica. Sílica, para quem tem gatos, é uma areninha que você coloca na bandeja, ele faz xixi, aí vira umas pedrinhas assim, aí se tira, enfim, é bem prático. E aí eu não tinha mocap dele pronto, porque eu fiz com uma alça lateral. Então eu usei uma base de um estilo poach, que era para ser uma base pequenininha, né? E eu usei, redimensionei ela, enfim, para ficar uma coisa para 1,8 kg, que era o produto. E aí fiz a alça lateral na mão mesmo, para que o cliente conseguisse entender. Aí eu sempre faço a frente, o verso e o fundo, porque ele deitado também tem uma outra visão. Mas assim, desde que dê para o cliente ver e entender o conceito, a embalagem ganhando vida, já tá valendo, sabe? Agora, se você quer pôr no portfólio, daí as meninas até têm contatos, assim, que elas podem passar para vocês, que fazem um 3D realístico. E hoje em dia a gente não sabe mais o que é 3D, o que é foto, né? Pois é. Então, realístico que tá ficando o negócio. Mas, inclusive, no pré-briefing que a gente comentou, eu costumo já entender, até antes do orçamento, qual vai ser o formato em que o cliente quer. Se ele quer uma embalagem exclusiva, e aí eu já tendo uma noção do que tem em banco de mocap, por exemplo, o que tem na Yellow Images e o que eu já tenho no meu banco, ou o que eu sei que eu consigo achar, ou que eu sei que eu consigo manipular, e se eu vejo ali a necessidade de contratar um designer 3D para montar aquele mocap, eu já imbuto esse valor no orçamento do cliente. Do mesmo jeito que a gente comentou no início da live, de que esse pré-briefing, ele auxilia para a gente ver se vai ser ilustração, se vai ser foto, se não vai ter nada, se vai comprar fonte, se não vai comprar fonte, todos esses detalhes, eu particularmente já penso no mocap, inclusive, nesse começo, para eu saber se eu vou ter que comprar, é um mocap que eu já tenho, porque é um produto do mesmo formato que eu já desenvolvi antes, ou eu vou precisar desenvolver do zero, eu já falo com o meu profissional parceiro de 3D e falo, vamos fazer esse produto aqui, entendeu? E aí, não só em questão de valor, mas também em questão de prazo, porque aí vai envolver o meu prazo para fazer a arte e o prazo do outro profissional para fazer o produto do 3D. E depois esse profissional eventualmente vai ter que ajustar um detalhe ou outro, porque e vale a pena, né, Bá? Sim,
Vai que no meio do caminho o cliente resolve mudar a tampa, a cor da tampa, por exemplo. É o designer 3D que vai ter que ajustar esses detalhes, entendeu? E vale a Então, eu já pena. penso tudo isso no começo para já entregar o melhor para o cliente, já desde o início. E vale a pena, porque depois você já usa isso direto no portfólio, né? Então, investir isso logo no começo já vai te deixar ali um portfólio pronto, porque o 3D feito por um profissional é diferente, né? A gente percebe a diferença. Assim, para aprovação para o cliente, não tem problema fazer um chute, fazer alguma coisa mais rapidinha no Photoshop. Mas, assim, para apresentar no portfólio, procurar um mockup pronto é legal. Se não tiver, tentar mesmo ver com algum designer 3D que faça pra gente. Sim. Tem mais alguma pergunta, meninas? Ou vamos encerrar? Na verdade, tem, mas eu acho que a gente podia encerrar, né? Talvez para uma segunda live. Uma segunda live. Na segunda live, se a gente fizer, a gente podia trazer, que a gente não abordou hoje, por exemplo, o processo criativo, né? Porque as três têm um processo criativo muito diferente, e a gente vê isso nas nossas conversas no dia a dia, de como a gente faz pesquisa para hierarquia de informação, quais são as informações mais relevantes para pôr na embalagem, como é que a gente faz pesquisa de concorrência, enfim. A gente podia mesmo marcar uma live daqui a um mês, porque eu fico muito ansiosa antes da live e eu não consigo nem dormir. Então, vamos marcar para daqui a um bom tempo. Ai, gente, quem puder responder esse nosso humilde form vai ajudar a gente para projetos futuros, para a gente conhecer realmente as dores, né, de vocês. E poder ajudar de fato, né? Seja criando um post, seja criando outro conteúdo, alguma outra forma no futuro. Sim, sim. Bom, então é isso, gente. A gente promete que faremos mais. Prometemos isso. Faremos mais. Tem muito assunto ainda para ser abordado. Obrigada por todo mundo que veio. Eu vi um monte de rostinhos conhecidos, o Marden, o André, a Ju, comentou um monte, a Ana, a Aninha da Azteca. Ai, gente, eu vou esquecer nomes. A Kézia, a Tamara. A Tamara. Vocês são um amor, assim. A nossa comunidade, ela tem crescido muito, né? Eu acho isso muito lindo. A gente divide conhecimento porque cada vez mais a gente consegue educar mais os clientes e aí a gente vai crescendo junto nessa comunidade. Exatamente. Maravilha, gente. Então, até a próxima. Boa noite para vocês. E qualquer coisa, chama a gente lá no direct do Instagram que a gente troca figurinhas. É isso. A gente responde mesmo. Beijo, então, gente. Obrigadão. Beijo. Tira um print depois e posta no Instagram. Vou tirar um print aqui. Fazer coraçãozinho. Beijo, gente. Até a próxima. Beijo. Boa noite.